Moçada, hoje chegamos com um aniversário riquíssimo. Roda a vinheta. Saudações pesadas, moçada, o seu peso do dia chegando para colocar muito mais peso na sua vida. E como vocês já estão acostumados, como eu faço sempre, né? Peço a você que ainda não se inscreveu no canal, que por favor, que o faça. Vai lá, faça a sua inscrição para o canal continuar crescendo devagarinho, como está acontecendo, beleza? Moçada, hoje nós temos um Clube dos 35, um álbum que foi lançado neste dia 8 de maio de 1990, né? Mesmo dia que 20 anos antes, em 1970, 8 de maio de 1970, foi lançado o derradeiro álbum dos Beatles, Let It Be, que tem um vídeo aqui no canal já do aniversário deste importante lançamento. Então vai lá e assiste esse também, tá? Que tá saindo hoje, junto com esse aqui, deste disco que nós vamos falar agora, que é esta coisa milionária que vocês estão vendo aí, ó. Tattooed Millionaire, do Bruce Dickinson. E aí, esse disco aqui, moçada, eu vou começar dizendo que é um disco muito bom, tá? Mas tem uma série de coisas que a gente tem que falar a respeito dele, além de comentar as músicas. Tem uma série de explicações a respeito desse disco aí. Não que necessite de explicações, mas assim, para não deixar vocês boiando, vocês em dúvida aí com algumas ambiguidades que possam aparecer. Para começar, ó, vocês podem ouvir, já podem ter lido ou ter ouvido em algum lugar aí, que este não é o primeiro disco da carreira solo do Bruce Dickinson. Realmente não é o primeiro disco da carreira solo do Bruce Dickinson, mas é o primeiro disco solo do Bruce Dickinson. Como é que é isso? É que em 1990 o Bruce Dickinson ainda não tinha saído do Iron Maiden. Eles não tinham ainda lançado a sua carreira solo, que ele só lançou em 93. Então, esse disco aqui, ele foi o primeiro disco solo que o Bruce Dickinson fez, fora do Iron Maiden, né? Mas ele não estava fora da banda, ele não tinha saído ainda, foi um período de férias do grupo, aí em 1990. Tanto é que, depois desse disco, ele se juntou novamente à banda e eles gravaram e lançaram o No Prayer for the Dying neste mesmo ano de 1990, em outubro. Disco que vai ser comentado aqui no aniversário dele no dia 1º de outubro, então daqui a alguns meses, né? Mas esse disco aqui acabou sendo o primeiro disco solo dele, só que não da carreira solo, porque ele não tinha ainda se lançado na sua carreira solo. E como é que foi esse disco? Como é que esse disco surgiu? Da onde veio a ideia? Como é que foi feito? Quem tocou nele? Qual é a dele? Vamos responder tudo isso para vocês agora. Então veja só, moçada. Esse disco surgiu, como eu já falei para vocês, num período de férias do Iron Maiden, lá em 1990. O Bruce Dickinson, ele foi convidado junto com o guitarrista Jannik Gers, que vocês sabem muito bem, guitarrista que logo após entrou para o Iron Maiden e está lá até hoje, né? Inclusive gravou o disco No Prayer for the Dying no lugar do Adrian Smith, que esse sim saiu do Iron Maiden nessa época aqui, né? O Bruce Dickinson, então, junto com o guitarrista Jannik Gers, ele foi convidado a fazer uma música para um filme, Nightmare on Elm Street, que aqui no Brasil saiu como A Hora do Pesadelo 5. E ele fez uma música denominada Bring Your Daughter to the Slaughter. Já ouviram alguma coisa? Exatamente, é a música do Iron Maiden que tem no disco No Prayer for the Dying. O Bruce Dickinson escreveu essa música, apresentou lá pro Jannik Gers, eles fizeram uns ajustes e tal, e mandaram essa música pro filme, junto com o baixista Andy Carr e o baterista Fábio Del Rio. Só que daí, depois disso aí, a gravadora, a CBS, ela chegou para o Bruce Dickinson e falou para ele fazer um disco, né? Já que ele tinha feito uma música, que a recepção foi boa, que eles gostaram da música e tal, para ele gravar um disco inteiro, solo. Então aí, ele contratou, né, os músicos que tocaram com ele, o Jannik Gers na guitarra, o Andy Carr no baixo e o Fábio Del Rio na bateria para gravar um disco inteiro, então um LP completo, né? E eles fizeram, né, compuseram e gravaram esse disco em 2 semanas. 2 semanas depois, esse disco estava pronto já para o seu lançamento. Agora, eu não sei porquê, nesse disco, Tattooed Millionaire, não tem essa música Bring Your Daughter to the Slaughter. Eu não sei se porque eles não quiseram ou eles não puderam. O que é não quiseram ou não puderam? Talvez eles não quiseram porque, para não misturar
com o negócio do disco, do filme, né? Para o disco ser um negócio à parte. Talvez eles não puderam, porque aquela música era do filme e não podia ser gravada por eles em disco. Só que depois o Iron Maiden acabou aproveitando essa música no disco de 1990, o No Prayer for the Dying. É claro que numa versão um pouco diferente, né? Porque, embora tivesse ali dois músicos que compuseram e gravaram a versão original dela para o filme, o Bruce Dickinson e o Jake Gers, mas tinha ainda o Steve Harris, o Dave Murray e o Nick McBrain, que estão juntos, eles deram uma interpretação mais Iron Maideniana, né? Se é que pode-se dizer assim, para essa música aí que ficou lá, então, com o jeitão do Iron Maiden no disco lá. Mas isso aí é um assunto para uma outra ocasião. Então aí saiu o disco. E como que esse disco saiu? Moçada, muita gente fala que, sabe, sempre tem os chatos de plantão que torcem o nariz para tudo, que reclamam de tudo, que, eu não sei, tem gente que fala, que acompanha o heavy metal, mas parece que detesta, né? Que tudo é ruim, tudo é isso, tudo é aquilo, tudo tem defeito. Então tem gente que fala que esse disco aqui, esperava uma cópia do Iron Maiden, não veio uma cópia do Iron Maiden, mas veio uma coxa de retalhos, tem um pouco de Iron Maiden, um pouco de hard rock, um pouco disso, um pouco daquilo. Ó, moçada, que vai todo mundo às favas. O disco é excelente, espetacular, muitíssimo bom. Um disco, para quem gosta de heavy metal, é um grande disco. Ele é parecido com o Iron Maiden? Não. Ele tem algumas faixas que lembram o Iron Maiden. Natural. Bruce Dickinson, quando gravou esse disco aqui, ele estava há 8 anos já no Iron Maiden. Que, lembrando, ele entrou lá em 82. Esse disco é de 90. E ele nunca foi apenas um vocalista do Iron Maiden. Ele também foi compositor no Iron Maiden. Vocês sabem disso. Né? Ele compôs muitas músicas do Iron Maiden. Algumas sozinho, algumas junto com o Adrian Smith. Então ele sempre foi um compositor atuante. Então, normal que isso o influenciasse em algumas faixas. Também, normal que ele tivesse algumas influências pré-Iron Maiden. Tem algumas influências aqui também do Samson, a primeira banda na qual ele tocou antes do Iron Maiden. E tem algumas influências das coisas que ele gostava antes de ser músico profissional. Imagine, Bruce Dickinson foi um adolescente nos anos 70, então o que ele curtia lá? Aquele pacotão de coisas maravilhosas que a gente já conhece, né? Beatles, The Who, The Purple, Black Sabbath, Bad Company, UFO, Rainbow e por aí vai. Então todas essas coisas influenciaram-no, né? E ele gravou um disco bastante calcado no hard rock até. Porque, é claro, no Iron Maiden, o Iron Maiden sempre foi uma banda assim, que pelo menos aí nos anos 80, nunca fez concessões a uma sonoridade diferente, né? É claro, vocês vão falar, mas espera aí, o Somewhere in Time e o Seventh Son of a Seventh Son mostraram algumas diferenças. Sim, mostraram algumas diferenças, mas dentro do estilo do Iron Maiden. Então o Iron Maiden sempre teve aquele, vamos dizer, aquele caminho meio fechado ali dentro daquele estilão bem peculiar da banda, né? Aqui, longe das amarras do Iron Maiden, o Bruce Dickinson pôde soltar a franga aí, né? Fazer a coisa do jeito que ele bem entendesse, né? Mas ainda em cima disso que ele fazia do jeito que ele bem entendesse, eu queria fazer mais uma observação. Moçada, quem é grande e sabe fazer as coisas grandes. Porque, olha, como já observado em outros trabalhos solo, tanto assim carreira solo como em discos solos aleatórios, o cara que é grande, ele não quer aparecer mais do que necessita. Então aqui, um disco solo do Bruce Dickinson, ele era o chefão, tal, não sei o quê. Mas em momento algum ele quis aparecer mais do que os outros. Todo mundo aqui apareceu do jeito que tinha que aparecer. Então, Bruce Dickinson foi um vocalista, normal, mas guitarra, baixo e bateria apareceram do jeito que tem que aparecer num disco de heavy metal. Então, coisa do cara que é grande, do cara que sabe fazer, não precisa fazer força para aparecer. Ele foi lá e fez a parte dele, e os outros fizeram as outras partes. E o disco ficou perfeito, maravilhoso, sem estrelismo, sem exageros, sem nada. Um grande disco de heavy metal que merece sim ser conferido, merece ser curtido, porque é um disco muito, muito bom. Todo mundo aqui arrebentou. Bruce Dickinson, vocês sabem, Bruce Dickinson em 1990 aí estava arrebentando, estava muito bem. Os músicos que o acompanharam também fizeram trabalhos excelentes aqui. O Jake Gers na guitarra, o Andy Carr no baixo e o Fábio Del Rio na bateria. Todos aqui tiveram ótimas performances,
performances e o disco ficou muito bom. Então nós vamos dar uma comentada nas faixas aqui. Ah, e nas faixas, é claro, como eu falei para vocês, né? Bruce Dickinson usou muito de suas influências, muito das coisas que ele gostava, muito das coisas que rolavam nos anos 80, do qual o Iron Maiden nunca fez concessões, mas ele conhecia. Então o disco aqui ficou parecido com algumas coisas aí, com algumas bandas, que eu vou citar aqui, várias bandas, conforme eu vou falar das músicas aqui, que ouvindo o disco, ouvindo aquela música, eu me lembro dessas bandas, tá? Mas não que seja cópia, não que seja coxa de retalhos, nada disso. O disco é muito, muito, muito bom. Então vamos dar uma olhada aqui nas faixas. Ó, o disco abre com a Son of a Gun. Uma belíssima introdução lenta, contrariando até aqueles que acham que a primeira música do disco tem que ser a mais rápida e violenta. Essa aqui entrou com uma belíssima introdução lenta. Depois entra o Bruce Dickinson matando. Ela corre mais depois, né? E ela tem uma característica desse disco aqui. É uma música emocionante, emocionada e emotiva. Esse disco é tudo isso. É um disco emocionante, é um disco emocionado, é um disco emotivo, tá? E estimulante em alguns casos também. Um grande disco. Moçada, essa lembra um pouco o Iron Maiden, tá? Eu não consigo ouvir essa música sem lembrar um pouco do Iron Maiden, certo? Não é uma cópia, mas lembra um pouco aí. Mas é um negócio maravilhoso. Muito bem. Guitarras uivantes e aquelas coisas todas lá. Depois vem a faixa título, Tattooed Millionaire. Essa já é meio hard rock. Ela lembra um pouco a Midnight Mover do Accept. Sabe Midnight Mover lá do Metal Heart? Aliás, o Metal Heart já tem uma resenha dele aqui também no aniversário desse disco. Dá uma curtida lá. Se não lembra da Midnight Mover, ouve o disco lá. Beleza. Tá? Tem aqueles chatões que falam, mas que é mais comercial. Dane-se. Então, moçada, é uma faixa com solos belíssimos que merece ser conferida. A próxima, Born in 58. Essa é meio autobiográfica, né? De quando o ano que ele nasceu lá e tal. É outra que lembra um pouco o Iron Maiden, tá? Com solos belíssimos também, meio autobiográfica, né? Outra daquelas lá com bastante emoção e tudo mais. Seguindo, Hell on Wheels. Ó, quando nós fizemos lá a resenha aqui, saiu essa semana mesmo aí, né? No dia 5, do Wheels of Steel, do Saxon. Falei que aquele era um belo título para heavy metal, né? Hell on Wheels também, né? Belo título do heavy metal. Título extremamente adequado. E esse aqui é um grande heavy metal mesmo. Um grande heavy metal tradicional, com riffs grudentos, certo? Meio parecido às vezes com a Weekend Warrior do próprio Iron Maiden, né? Então lembra um pouquinho também o Iron Maiden, nesse caso aí, por lembrar um pouco uma música ali, né? Principalmente por causa da agressividade da voz aí do Bruce Dickinson. Uma grande faixa, uma pedrada aí, maravilhosa. Seguindo, Gypsy Road. Moçada, essa aqui já vem naquela história lá, né? Que qualquer hora eu vou fazer um vídeo a respeito disso, viu? Por que o roqueiro gosta tanto de cigano, hein? Outra aí que fala de cigana aí e tal. Ela é uma semi-balada, tá? Com um belíssimo andamento e tudo mais. Seguindo aí, Dive, Dive, Dive. Moçada, que faixa maravilhosa. Essa aqui é até meio contraditória, porque, ó, Dive, 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 por um lado, é para você mergulhar de cabeça mesmo nesse disco maravilhoso, né? Mas é uma faixa muito para cima, aí mergulhar é para baixo, né? Então ficou um negócio aí meio paradoxal. Mas olha aí, de qualquer forma, para cima ou para baixo, mergulho nesse som, que curiosamente lembra um pouco o AOR, tá? O AOR, como queiram, aquele rock de arena, tá? Lembra um pouco até o Molly Hatchet, sabe? O baixo é maravilhoso, tal. Chegando até a lembrar um pouco algumas passagens do Queen, do grande John Deacon. Dá para lembrar um pouco dele ouvindo essa música aqui, um grande baixo, fantástico, umas guitarras aí com palhetadas. Também tem um pouco de Wasp, Aerosmith e tal. É um negócio que lembra um pouco aí, vamos dizer assim, um cruzamento aí da Backstabbing do Molly Hatchet aí com a Wild Child do Wasp, por aí, tá? Um negócio muito legal. All the Young Dudes, tá? Outra semi-balada, essa aqui é até meio declamada às vezes, sabe? Um refrão muito grudento, meio hard rock também, muito legal. Seguindo, Licking the Gun. Outra hard rock, tá? Chega a lembrar um pouco a
a fase meio pau ali do Motley Crue e até um pouco a faixa Dr. Feel Good do Motley Crue. Tá? Motley Crue, o que tem? O Motley Crue, uma bela banda de hair metal. Então aí um hard rock bem legal nessa faixa aí também. Seguido, Zulululu. Essa aqui, como o próprio nome entrega, é bem tribal, né? Aquela batida bem tribal, muito legal, um hard rock aí fantástico, abrindo os anos 90, mostrando como que as bandas dos anos 70 e 80 se comportariam nos anos 90 aí. Essa aqui mostra bem as tendências que seguiriam aí a década, né, para as bandas do rock pesado. E fechando, No Lies. No Lies, um título muito adequado para fechar esse disco. Sem mentira, um grande disco de heavy metal aqui. Essa aqui, um andamento delicioso também, um baixo maravilhoso. Aquela base inflexível, sabe, da seção rítmica, de baixo bateria com a guitarra viajando ali por cima. Moçada, fechando o disco aí com uma chave de metal fantástica. É um grande disco, um disco delicioso, como eu falei, emotivo, emocionante, emocionado, estimulante também, para quem gosta de heavy metal, para quem gosta de um rock pesado, muito bem feito, muito legal. É um grande disco para você pôr e curtir. E aí, dane-se se ele tem variações. Como eu já falei, Bruce Dickinson aqui estava livre para fazer do jeito que ele bem entendesse, do jeito que bem ele conviesse. E ele fez muito bem, junto com seus asseclas aqui. Um grande disco, um disco altamente recomendável, maravilhoso, delicioso para curtir para quem gosta de música pesada. Quem conhece sabe o que eu estou falando. Quem não conhece, corre atrás porque vale muito a pena. Mantenham-se pesados e até a próxima. Yeah!